É habitual pensar-se que as vírgulas correspondem na escrita às pausas que fazemos quando falamos. Esta ideia, embora muito comum, é falsa. Vamos ver o que acontece neste exemplo. E a análise destes documentos servirá de base para a definição de linhas futuras de investigação. Notem que a conferencista produz uma pausa no seu enunciado. E a análise destes documentos servirá de base para a definição de linhas futuras de investigação. No entanto, esta pausa é produzida exatamente na fronteira entre o sujeito e o predicado da frase. A análise destes documentos corresponde ao sujeito e o resto da frase ao predicado. E como tal, na escrita não poderia existir aqui uma vírgula. Mas o contrário também acontece. Há vírgulas na escrita que não correspondem a pausas na oralidade. Ao analisarmos a questão sob esta nova perspectiva, as conclusões são distintas. Notem que agora a conferencista não produz qualquer pausa. No entanto, esta frase é introduzida por uma expressão que na escrita tem de ser seguida de vírgula. Então, podemos concluir que não só fazemos pausas na oralidade que não são marcadas na escrita por uma vírgula, como, pelo contrário, existem na escrita contextos de uso obrigatório de vírgula que não correspondem necessariamente a pausas na oralidade. Na verdade, o uso da vírgula obedece a regras específicas que têm de ser respeitadas. Sabem usá-las? A primeira regra de ouro no uso da vírgula é de que não se separam os constituintes essenciais da frase. Nesta frase, por exemplo, a expressão o autor desempenha a função de sujeito e a expressão atribui este resultado a 5 fatores a função de predicado. São, pois, dois constituintes essenciais da frase. Ora, como já sabemos, na fronteira entre estes dois constituintes não pode ocorrer uma vírgula. Esta é, portanto, a nossa regra 1. O sujeito não ocorre separado do predicado por uma vírgula. Olhemos agora para o predicado da mesma frase. Neste exemplo, o predicado é composto pelo verbo atribuir e pelos seus complementos, a expressão este resultado e a expressão a 5 fatores. Também estes constituintes são considerados constituintes essenciais da frase e, portanto, uma vez mais, não podem ser separados por vírgulas. Esta vai corresponder à regra 2. Os complementos não ocorrem separados do verbo por uma vírgula. Vejamos agora o que acontece quando associamos à frase as expressões acessórias a que chamamos modificadores. Estas expressões podem ocorrer no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Quando ocorrem no início, têm de ser seguidas de vírgula. No meio, são delimitadas por vírgulas. E no final são opcionalmente antecedidas de vírgula. Embora, neste último contexto, a ocorrência de vírgula seja, em alguns casos, preferencial ou mesmo obrigatória. Temos então 3 novas regras. Uma expressão acessória é seguida de vírgula quando ocorre em início de frase, é delimitada por vírgulas quando ocorre no meio da frase e é opcionalmente antecedida de vírgula quando ocorre em posição final. Até agora vimos casos de modificação de expressões acessórias que modificam a frase ou o grupo verbal. Mas o que é que acontece quando se modifica um nome? Aqui a dúvida é legítima. De facto, ambas as hipóteses de pontuação são possíveis, embora a frase tenha interpretações diferentes nos dois casos. Numa das interpretações, todos os alunos Erasmus vieram apenas de 2 países, Espanha e Polónia, e a todos eles foi aplicado o inquérito. Na outra, pelo contrário, há alunos Erasmus vindos de outros países, como a França e a Itália, aos quais
simplesmente não foi aplicado o inquérito. No primeiro caso, o modificador não serve, pois, para restringir o conjunto de alunos que responderam ao inquérito, mas apenas para dar informação adicional sobre a sua proveniência. Estes modificadores chamam-se modificadores apositivos e são sempre isolados por vírgulas. Por oposição, no segundo caso, o modificador tem uma função fundamental, a de restringir o grupo de alunos de que se quer falar. Estes modificadores chamam-se modificadores restritivos e nunca são delimitados por vírgulas. Chegamos então às regras 6 e 7. Os modificadores apositivos são delimitados por vírgula e os modificadores restritivos nunca são delimitados por vírgula. As 7 regras apresentadas neste tutorial são o essencial a saber sobre o uso da vírgula. Vamos então recapitulá-las. Começamos por ver que não se separam por vírgula os constituintes da frase considerados essenciais. Assim, não se separa o sujeito do predicado nem o verbo dos complementos. São as regras 1 e 2. Por sua vez, com as regras 3 a 5, ficamos a saber que quando associamos à frase expressões acessórias, temos de usar a vírgula quando a expressão está no início ou no meio da frase e usámo-la opcionalmente quando a expressão está no final. E, finalmente, vimos que os modificadores das expressões nominais só são isolados por vírgula no caso em que são apositivos. E estas são as regras 6 e 7. Para saber mais sobre pontuação, visitem a página do Scriptorium.